Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. A humanidade que Jesus assumiu, frágil, nossa humanidade pecadora, nossa humanidade desobediente a Deus, nossa humanidade ferida pelo pecado, está redimida em Cristo, está glorificada, está na glória do céu. Isso aponta para o destino que todos nós devemos agora seguir. Se a humanidade está em Deus, nós temos um lugar específico. Assim como Jesus dizia aos discípulos: eu vou para o Pai, eu vou preparar para vós uma morada. O Senhor subiu ao céu, o Senhor voltou ao Pai e lá foi para preparar o nosso lugar. Então todos nós cristãos batizados devemos olhar para o alto, não como os discípulos ficaram depois da ascensão de Jesus, parados, olhando, mas olhando para o alto como meta para a nossa vida, como direção. Quem não vive para buscar ao céu está perdendo tempo, não está sabendo viver. Muitas pessoas falam, fulano não sabe viver, porque não sai, porque não bebe, porque não se diverte, porque isso, porque aquilo. Está perdendo tempo na vida. Perde tempo na vida quem não vive para buscar o céu, porque esta é a finalidade da nossa existência. É o destino eterno que nós queremos ter, que nós queremos alcançar. Quanto tempo nós vivemos? 30 anos? 50? 60? O Salmo diz: os mais fortes talvez cheguem a 80. Tem gente que pode chegar a 100. Mas o que são 100 anos para uma eternidade inteira com Deus? Então, os anos desta vida, que saibamos aproveitar bem, que saibamos viver bem, para vivê-los para sempre, eternamente com Deus. Nós hoje celebramos de modo oficial a origem da igreja. Nós vemos a igreja como instituição divina nascendo ao longo da história. A igreja nasce primeiramente no coração da Santíssima Trindade. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma comunidade de amor, deseja a igreja como lugar também de nós exercermos esta comunhão de amor. A igreja vai nascendo na autoridade de Pedro, na profissão de fé de Pedro. A igreja vai nascendo do lado aberto de Jesus na cruz, quando brotam o sangue e a água, sinais do batismo e da Eucaristia, sacramentos de salvação. A igreja ganha o mundo, se torna universal em Pentecostes, com o fogo do Espírito sobre os apóstolos e a Virgem Maria, e ali eles rompem toda a barreira do medo, do comodismo, da frieza do coração. Mas hoje, 10 dias antes da Páscoa, pois a ascensão do Senhor é celebrada na quinta-feira, então 40 dias depois da Páscoa, foi na quinta-feira, a igreja no Brasil coloca a solenidade de hoje, para que todos consigam participar, já que não é feriado no Brasil a ascensão do Senhor. Então, 10 dias antes, Jesus sobe ao céu. E aqui é como se ele confirmasse a sua igreja. A igreja não nasce como uma instituição que alguém vai lá no cartório, os apóstolos foram lá, registrou o CNPJ da igreja, pronto, nasceu a igreja. Não, a igreja não é uma obra humana. A igreja é uma obra divina, uma instituição divina. E Jesus, ao ter o seu corpo elevado ao céu, a sua presença física não mais existirá entre os discípulos. Jesus lhe dá uma ordem: ide por todo o mundo, anunciai o evangelho, batizai a todas as criaturas, quem crê e for batizado será salvo. Jesus volta para o Pai e deixa com os discípulos a missão de continuar a sua vida. Para que Jesus veio? Para anunciar o reino. E agora ele confia aos discípulos, confia à sua igreja. Então, nós recebemos a missão de continuar a vida e a missão de Jesus. Aqui está a oficialização da igreja. Para que a igreja existe no mundo?
para anunciar Jesus. Nós, enquanto igreja, podemos fazer muitas coisas. Porém, tudo que nós fizermos parte deste princípio, do anúncio de Jesus. Até uma caridade que a gente vai fazer. Até um alimento que a gente traga para doar. Dos eventos, dos serviços, das pastorais. Tudo é consequência de um anúncio de Jesus Cristo. Porque se a gente coloca outra coisa na frente disso, aí nós perdemos a essência de ser igreja. Nós vamos começar a anunciar a nós e não a Cristo. Nós vamos começar a anunciar a tantas outras coisas, aparecer mais do que Cristo. E aí não está o sentido de ser igreja. Então, nós continuamos a vida de Jesus anunciando, levando a todos a boa nova. E o batismo como condição de salvação. Hoje nós teremos a alegria de acolher na igreja 4 crianças, que pelo batismo se tornarão membros deste corpo místico de Cristo, que pelo batismo são chamadas à santidade. Então nós vemos aqui o batismo como este indicativo de Jesus para quem quiser fazer parte do seu corpo, para quem quiser receber a salvação. É palavra de Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Que bom que os pais destas crianças pedem à igreja hoje este batismo, porque a gente vê muitas pessoas que vão levando a vida como se não fosse essencial, mas nós sabemos que esse batismo nos insere ao corpo de Cristo, que é a cabeça, e nós os membros. Nós vemos a igreja visível nos sacramentos, na liturgia, em tudo aquilo que nós realizamos no nosso serviço, mas há uma igreja invisível, que se torna invisível justamente com essa subida de Jesus ao céu. A igreja, corpo místico de Cristo. Enquanto membros deste corpo, formamos a unidade da igreja, condição para recebermos o Espírito Santo. A primeira leitura nos mostra a indicação de Jesus. Não se afastem de Jerusalém. Eu enviarei sobre vós o Espírito que vos batizará. Quando Jesus diz aos discípulos, não se afastem de Jerusalém, é como se Jesus dissesse, olha, não se dispersem, permaneçam juntos, permaneçam unidos, porque o Espírito virá. E o Espírito só vem na unidade. Por isso, queiramos crescer na unidade entre os membros deste corpo de Cristo, na unidade entre os filhos de Deus, na unidade entre os batizados, na unidade dentro da igreja, na unidade na nossa convivência com as pessoas, queiramos sempre, sobretudo, esta unidade em Cristo. Porque fora da unidade o Espírito Santo não age. Na divisão, o Espírito não age. Na confusão, não tem Espírito Santo. Tem o Espírito podre, né? O Espírito mau, imundo. O Espírito Santo se manifesta na unidade. Quando nós entendemos que somos membros de um corpo e que vivemos como um corpo, o corpo místico de Cristo, cabeça da igreja, e nós, os seus membros. Então, a igreja é esta instituição divina, oficializada na ascensão do Senhor. Condição de salvação, o batismo que ela oferece. E assim vemos muitas pessoas que dizem, mas o importante é ter fé em Deus. Eu não preciso da igreja. Jesus, ele não fez aliança com os cristãos. Jesus fez aliança com a igreja, a sua esposa. Por ela ele se entregou. Nós, para participarmos da aliança com Cristo, precisamos participar da aliança com a igreja. E é o batismo que nos abre essa porta. O batismo que nos faz nascer para Cristo. E a Eucaristia que nos faz crescer como membros deste corpo. Assim como todos nós crescemos e nascemos e crescemos, né? Nascemos pelo batismo para este corpo, para esta fé, e crescemos pela Eucaristia que nos alimenta. Os dois sacramentos ali, brotados no sinal do lado aberto de Cristo. Então, queiramos viver
destes sacramentos. Queiramos acolher tudo aquilo que a igreja, como mistério divino, tem para nos oferecer. E tudo aquilo que a igreja nos oferece é para garantir a salvação da nossa alma. Então, essa história de que eu busco a Deus independente não existe. Eu busco a Deus do meu jeito. Eu busco o Deus que eu criei na minha cabeça. Não. A fé, a salvação é dada pelo batismo, Jesus falou. E quem nos dá este batismo é a igreja. Porque Cristo quis assim. Porque Ele confiou à igreja o ministério da salvação. O ministério da reconciliação pelo sacramento da confissão. O ministério da redenção pelo sacramento do batismo. Assim como Ele redimiu essa nossa natureza humana, é pelo batismo que nós somos resgatados, que somos redimidos, que somos apontados para o céu, para a eternidade. E muitas pessoas dizem, eu busco a Deus, não preciso da igreja. Nós sabemos que Deus está em todos os lugares. E a gente pode falar com Deus qualquer hora do nosso dia, em qualquer lugar. Mas a gente sabe também que o mundo está cheio de água. E falando em água, a gente lembra do Rio Grande do Sul. Veja, como o mundo está cheio de água. Tem água em todo lugar, em toda a superfície. Mas quando nós temos sede, nós não bebemos água em qualquer lugar. Tem um lugar específico que eu vou saciar a minha sede. Ou alguém bebe água em qualquer lugar aqui. Estou com sede, chego ali e bebo água. Não. Tem um lugar específico na minha casa. Tem um lugar específico onde eu bebo água. Assim é a igreja. Um lugar específico onde nós encontramos a Deus que está em todo lugar. Um lugar específico onde somos alimentados pela palavra que é proclamada, que salva, que cura. A palavra que, quando é proclamada, transforma a nossa vida. Abramos o coração. Participemos deste mistério de salvação que é a missa. Às vezes a gente não sabe nem participar da missa. Fica distraído, desatento, preocupado com tanta coisa. E o Senhor lançando a salvação pela palavra. Lançando a salvação pelos sacramentos, vindo ao nosso encontro pela Eucaristia. Então o Senhor faz um movimento de salvação o tempo inteiro em direção ao homem, em direção a nós. Então acolhamos esta salvação, acolhamos o mistério que o Senhor nos concede de participarmos do seu corpo, que é a igreja, de sermos resgatados para sempre. A ascensão de Jesus é o resgate para sempre da humanidade, em dizer, esta humanidade não vai perecer na mão do inimigo. Esta humanidade não vai perecer no seu pecado, porque eu a levo para junto do Pai. Ela está redimida, ela está glorificada com Ele. E assim nós não percamos a direção da nossa vida. Não olhemos para outro lugar, senão para as coisas que nos levam ao céu. Não perca tempo com as coisas desta terra que passam, que perecem, porque depois dos 40, 50, 70 anos de existência nessa vida, o que nós vamos receber na outra vida? Se buscamos as coisas perecíveis desta vida, se buscamos as coisas fúteis desta vida, se não colocamos em Jesus Cristo o sentido da nossa vida, se não colocamos na igreja o canal seguro de salvação para a minha vida, se não nos alimentamos do corpo e sangue do Senhor, o que é que nós queremos recolher da outra vida? Então, não percamos o sentido da nossa vida. Nascemos não para perecer. O que adiantaria Jesus ter morrido na cruz por nós, para depois da morte nós perecermos para sempre? Não. Nós não nascemos para perecer, nascemos para viver para sempre com Deus. O batismo é um novo nascimento que essas crianças receberam hoje, que nós recebemos, um nascimento para uma vida de sempre com Deus. Olhemos para o céu, o Senhor que subiu, abriu um caminho para nós. E a Virgem Maria, da qual nós dedicamos este mês de maio, da qual hoje, recordando as mães, olhemos para ela, a mãe de todas as mães, a mãe de toda a igreja, a mãe de todo batizado, ela ressuscitada na glória do céu,
Ela que seguiu o caminho do seu Filho, aberto por Ele, assim também ela seguiu. Que nós, olhando para a Virgem Maria, tenhamos a coragem, a força, o ânimo de não perder o nosso olhar para as coisas do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.